Parte 3. Capítulo 3. Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, ONU. 1. Sistema Global de Direitos Humanos e seus principais tratados. O Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos é composto por tratados abertos à adesão de todos os Estados, indistintamente de sua localização geográfica, e de órgãos voltados a promover a dignidade humana em todo o mundo. O Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos é também conhecido como Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, ou Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos, em contraste com os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos que também são internacionais, mas que são voltados a resguardar a pessoa humana apenas em algumas partes do mundo como a África ou as Américas. Preferimos a expressão sistema global, visto que os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos também são internacionais, ainda que abranjam apenas estados pertencentes a determinadas regiões do mundo. Tampouco adotamos o termo sistema universal porque entendemos que a noção de universalidade se refere primordialmente à aplicabilidade das normas de direitos humanos a qualquer pessoa, sem distinção de qualquer espécie, sendo também pertinente aos direitos consagrados nos sistemas regionais e aos próprios direitos fundamentais. O Sistema Global de Direitos Humanos é administrado principalmente pela Organização das Nações Unidas, ONU, dentro da qual é negociada a maioria de seus tratados e em cuja estrutura se encontram órgãos competentes para monitorar o cumprimento desses compromissos internacionais e exigir o cumprimento de suas normas. Entretanto, o direito internacional dos direitos humanos é marcado prioritariamente pela necessidade de proteger a pessoa e de fortalecer a promoção da dignidade humana. Nesse sentido, nada impede que outro tratado de direitos humanos, ainda que concluído fora do sistema das Nações Unidas, seja considerado global, bastando que esteja aberto à participação de qualquer Estado. Examinaremos a seguir os principais tratados do sistema global e seus mais notórios mecanismos de proteção. Atenção, advertimos aqueles que se preparam para concursos públicos que os exames jurídicos podem exigir conhecimentos não apenas acerca das normas que tutelam os direitos da pessoa humana, mas também quanto ao tratado ou ao documento dentro do qual são encontradas, razão pela qual é recomendado o estudo detido de seus textos para que se domine a informação acerca dos diplomas jurídicos onde podem ser encontradas determinadas normas. 1,1. Carta das Nações Unidas. Carta da ONU. A Carta das Nações Unidas é o tratado que criou a Organização das Nações Unidas, ONU, razão pela qual também é conhecida como Carta da ONU, foi firmada em 1945, em São Francisco, Decreto 19.841 de 1945. A Carta das Nações Unidas não consagra direitos, nem cria órgãos especificamente voltados a promover a observância dos direitos humanos no plano internacional. Entretanto, define que a proteção da dignidade humana é um dos fundamentos da paz e do bem-estar no mundo e atribui, portanto, à promoção dos direitos humanos o caráter de tema prioritário da sociedade internacional. Para isso, a Carta da ONU estabelece, dentre os propósitos da organização, o de conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião, arte primeiro. A proteção dos direitos humanos é também elencada entre os objetivos da Assembleia Geral, art. 13, e do Conselho Econômico e Social, ECOSOC, art. 62, órgãos da ONU que deverão, desse modo, fazer estudos e formular recomendações voltadas a promover o respeito universal aos direitos humanos. Além disso, o ECOSOC deverá criar comissões dirigidas à proteção dos direitos humanos, art. 68.
Com a finalidade, portanto, de criar condições de estabilidade e de bem-estar, necessárias às relações pacíficas entre as nações, a ONU deverá favorecer o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Art. 55, c. Por fim, cabe destacar que, não havendo ainda um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, nada impede que a Corte Internacional de Justiça, CIJ, que é o principal órgão judiciário do Sistema das Nações Unidas, também examine questões envolvendo a aplicação de tratados voltados a proteger a dignidade humana. Entretanto, lembramos que somente o Estado, não um indivíduo, pode acionar a CIJ para que esta decida acerca da aplicação de um tratado nessa matéria, e somente o ente estatal pode ser julgado na CIJ acerca de questões envolvendo a aplicação de acordos internacionais voltados a proteger e a promover a dignidade humana. 1,2. Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada em 1948, no bojo de resolução da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU. Atenção, não confundir a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamada dentro da ONU, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento de 1789 e vinculado à Revolução Francesa. Do ponto de vista técnico-formal, a declaração é uma mera resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas com caráter de recomendação, juridicamente não vinculante. Com isso, os preceitos contidos na declaração não seriam, em princípio, obrigatórios, ao menos à luz de um entendimento calcado em noções mais antigas do direito, de caráter mais formalistas e menos ligadas a valores, dentro das quais, a propósito, a proteção da dignidade humana não tinha o destaque de que hoje se reveste. Entretanto, na atualidade, é majoritário o entendimento de que os dispositivos consagrados na declaração são juridicamente vinculantes, visto que os preceitos contidos em seu texto já foram positivados em tratados posteriores e no direito interno de muitos estados. Além disso, o prestígio adquirido pela declaração tem feito com que suas normas sejam consideradas materialmente regras costumeiras, preceitos de soft law, princípios gerais do direito ou princípios gerais do direito internacional. Em todo caso, a importância prática da declaração é evidenciada inclusive por emendas do STF que revelam seu emprego para fundamentar julgados naquela corte. Atenção, enfatizamos portanto que a declaração não é um tratado, mas apenas uma resolução, o que não acarreta, porém, sua irrelevância jurídica. A declaração é o ponto de partida da construção do atual sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Nesse sentido, suas normas são percebidas como o parâmetro mínimo de proteção da dignidade humana, a ser observado por todos os povos do mundo e efetivado por indivíduos e entidades públicas e privadas, internacionais e nacionais. Entretanto, a declaração não é exaustiva e, nesse sentido, não impede a consagração de novos direitos que venham a resguardar valores que a sociedade internacional passe a considerar relevantes. Ademais, as normas da declaração caracterizam-se pela generalidade e podem, portanto, exigir detalhamento, o que vem sendo feito pelos tratados que têm sido concluídos desde sua proclamação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é, em suma, um marco decisivo no processo de internacionalização dos direitos humanos e referência básica de todo e qualquer sistema voltado a proteger e a promover a dignidade humana, tenha um caráter global, regional ou nacional. A declaração é baseada em princípios que orientam a aplicação do direito internacional dos direitos humanos como um todo, como o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis como o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, o fato de que o desrespeito pelos direitos do homem resultou em atos bárbaros, o entendimento de que a proteção da liberdade e do bem-estar do ser humano adquiriram o caráter de prioridade na ordem internacional.
e o compromisso dos Estados e das Nações Unidas em promover a aplicação dos direitos humanos. A Declaração fundamenta-se também no princípio de que todos os indivíduos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e têm capacidade para gozar esses direitos sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição, artes 1 e 2. Com isso, surge também o princípio de que todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei, inclusive à igual proteção contra a discriminação e contra qualquer incitamento a tal discriminação, art. 7. Por fim, a declaração parte da premissa de que todo indivíduo tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei, art. 6. A conclusão é a de que o direito internacional dos direitos humanos orienta-se pelos princípios da universalidade, da igualdade e da não discriminação. Cabe uma nota sobre a expressão qualquer outra condição, frequente nos tratados de direitos humanos, que denota o caráter não exaustivo dos fatores de discriminação apresentados nesses compromissos internacionais, que não podem ser entendidos como excludentes de atos de discriminação que sejam motivados por condições que não constem desses tratados. É nesse sentido que o bullying, a discriminação pela origem regional ou a discriminação por orientação sexual continuam ilícitos, ainda que a maioria dos tratados não inclua expressamente tais práticas como discriminatórias. A declaração deixa evidente que os direitos humanos não podem ser exercidos de maneira ilimitada, o que pode causar danos aos direitos de outrem, e que sua concretização depende do cumprimento de um dever básico, respeitá-los. É nesse sentido que a Declaração estatui os chamados deveres humanos, determinando que todos os homens devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, art. 1, e que todo homem tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível, art. 29. Entretanto, a Declaração dispõe que a existência de deveres e a imposição de limites devem ocorrer dentro do quadro do Estado democrático de direito e devem ser proporcionais às necessidades individuais e sociais, nos termos da norma que dispõe que, no exercício de seus direitos e liberdades, todo homem estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Evita-se assim o retorno ao período anterior à Era dos Direitos, marcada pela ênfase no dever, pela menor importância atribuída à pessoa e pelo totalitarismo, art. 29. Atenção, a regra geral é a de que os direitos humanos não podem ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas, pelo que o exercício de direitos não pode justificar a violação de direitos de outrem, art. 29. A Declaração consagra, inicialmente, o direito à vida, à liberdade e à segurança, art. 3. Entretanto, omite-se no sentido de regular detalhadamente a pena de morte, o que só será feito em instrumentos posteriores. A liberdade, relacionada estreitamente à segurança, é objeto de atenção frequente da Declaração, começando pela norma que determina que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, art. 9. Consagram-se a liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado, bem como o direito de o indivíduo deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar, art. 13. Atenção, na prática, o direito de ir e vir no âmbito internacional ainda é restrito, visto que a maior parte dos estados, na maioria dos casos, continua a exigir que os estrangeiros que queiram entrar e permanecer nos respectivos territórios cumpram certas normas, relacionadas à posse de um documento de viagem e de um visto. Afirma-se o direito de todo indivíduo à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, que inclui a liberdade de mudar de crença e de professá-la pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância de seus preceitos, isolada ou coletivamente, em público ou em particular.
Consagra-se o direito à liberdade de opinião e expressão, que inclui o direito de ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras e sem interferências. Por fim, é direito humano a liberdade de reunião e de associação pacíficas, bem como o de não ser obrigado a fazer parte de uma associação, arts 18 a 20. A integridade pessoal é objeto da norma que veda a tortura e toda forma de tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, art. 5, e também daquela que confere ao indivíduo perseguido o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. O direito de asilo não poderá, porém, ser invocado em casos de perseguição legitimamente motivada por crimes comuns ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas, art. 14. O indivíduo tem direito a uma nacionalidade e a não ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade, art. 15. O universo individual é ainda resguardado pela norma que dispõe que ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação, art. 12. O direito de família é objeto do artigo 14, que consagra o direito de contrair matrimônio, válido apenas com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Mulheres e homens gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Por fim, a família faz jus à proteção do Estado. A declaração inclui entre os direitos humanos o direito de propriedade e a proibição da privação arbitrária da propriedade, art. 17. No campo do direito do trabalho, a declaração consagra a proibição da escravidão, da servidão e do tráfico de escravos, art. 4, o direito ao trabalho, a livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego, o direito à igual remuneração por igual trabalho e a uma remuneração justa e satisfatória que assegure ao indivíduo e à sua família uma existência compatível com a dignidade humana, o direito a organizar sindicatos e ao ingresso nas entidades sindicais. E por fim, o direito ao repouso e lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas, arts. 23 e 24. Os direitos políticos são objeto do artigo 21, que confere ao indivíduo o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos ou, ainda, pelo acesso ao serviço público. Entretanto, a declaração deixa claro que o marco do exercício dos direitos políticos é a democracia, dispondo que a base da autoridade do governo é a vontade do povo, a ser expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. A pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, incluindo alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda de meios de subsistência em circunstâncias fora do controle individual. A maternidade e a infância gozarão de proteção especial, adequada à peculiaridade das respectivas situações, art. 25. No tocante à educação, a declaração consagra o direito à instrução que deve ser gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais e obrigatória no nível elementar. A instrução técnico-profissional e a superior devem ser acessíveis a todos, e a ascensão ao nível superior de ensino deve basear-se no mérito. A atividade educacional deverá estar voltada a promover o pleno desenvolvimento da personalidade humana e o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e da tolerância e da amizade entre as nações e grupos raciais ou religiosos. Por fim, consagra-se do direito e os pais decidirem prioritariamente quanto ao gênero de educação dos filhos, art. 26. Consagram-se também os direitos de livre participação na vida cultural da comunidade e de fruir dos benefícios do progresso científico, bem como a proteção do direito autoral, art. 27.
Ao final, proclama-se o princípio da primazia da norma mais favorável, ao se estabelecer que nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer direitos e liberdades aqui estabelecidos, art. 30. Em caso de violação de seus direitos, o indivíduo deve receber dos tribunais nacionais competentes o remédio efetivo cabível. Art. 8. É o direito ao acesso à justiça. A ação dos tribunais deve basear-se na igualdade do tratamento entre as partes, na publicidade dos atos em princípios como a presunção de inocência, o devido processo legal, a anterioridade da norma e a irretroatividade da lei penal. Art. 11. Por fim, a declaração não avança no sentido de estabelecer órgãos específicos voltados a aplicar suas normas, o que acontecerá apenas a partir dos tratados de direitos humanos que serão celebrados posteriormente. Em suma, a declaração reúne direitos que pertencem às várias gerações dos direitos humanos, fixando as preocupações mínimas que qualquer sistema protetivo da dignidade humana deve contemplar. O período posterior à proclamação da Declaração seria dedicado à elaboração de um Pacto Internacional dos Direitos Humanos. Entretanto, a Guerra Fria, com o conflito entre duas concepções radicalmente diferentes de organização política e social, levou à impossibilidade de consenso em torno de um só instrumento internacional e à consequente celebração de dois tratados diferentes, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, este mais vinculado aos interesses dos Estados socialistas do bloco soviético, e aquele mais ligado ao ideário defendido pelos estados do grupo liderado pelos EUA e pela Europa Ocidental. A celebração desses dois tratados impôs, inicialmente, dificuldades à defesa da indivisibilidade dos direitos humanos. Entretanto, a doutrina continuou mantendo a noção segundo a qual os direitos humanos são indivisíveis. 1,3. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, também conhecido como Pacto Civil, foi assinado em 1966, Decreto 592 de 1992. É, portanto, um tratado cujos preceitos são juridicamente vinculantes e cujo objetivo principal é detalhar direitos estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e contribuir para sua aplicação. Inicialmente, o pacto consagra o direito à autodeterminação dos povos, entendido como o direito de os povos determinarem livremente seu estatuto político, assegurarem livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural e disporem livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo, porém, de suas obrigações internacionais, inclusive aquelas decorrentes da participação em esquemas de cooperação com outros povos. Art. 1. Os Estados comprometem-se a garantir a todos os indivíduos que se encontrem em seu território e sob sua jurisdição os direitos reconhecidos no Pacto, sem discriminação de qualquer tipo. Para isso, os entes estatais obrigam-se a adotar providências como garantir que toda pessoa cujos direitos tenham sido violados possa dispor de um recurso efetivo para remediar essas transgressões, mesmo aquelas perpetradas por pessoas que hajam no exercício de funções oficiais. Os Estados devem ainda assegurar que toda pessoa que empregar tal recurso terá seu direito determinado pela autoridade competente e poderá recorrer às instâncias superiores dos poderes estatais, se necessário. Por fim, devem garantir o cumprimento de qualquer decisão que julgar procedente a reclamação do indivíduo. Art. 2. A igualdade entre todas as pessoas perante a lei e a proteção contra a discriminação é consagrada pelo artigo 26. Cabe destacar, ainda, que o artigo 3 proclama expressamente a igualdade entre mulheres e homens, e o artigo 27 remete à proteção das minorias étnicas, religiosas ou linguísticas cujos membros não poderão ser privados do direito de ter conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar sua própria religião e de usar sua própria língua.
O pacto consagra o direito à vida, estabelecendo que ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. Entretanto, não proíbe a pena de morte, deixando a critério de cada estado aboli-la e regulando sua eventual aplicação. Para os estados que ainda recorrem à pena de morte, o pacto determina sua imposição apenas nos casos de crimes mais graves, em conformidade com a legislação vigente à época em que o ilícito foi cometido. A pena só poderá ser aplicada por sentença transitada em julgado e proferida por tribunal competente, não podendo ser imposta em casos de crimes cometidos por pessoas menores de 18 anos, nem a mulheres grávidas. Por fim, poderão ser concedidos anistia, indulto ou comutação da pena, inclusive a pedido do condenado. Reitera-se a proibição da tortura, acrescentado-se ainda a vedação de submeter uma pessoa, sem seu livre consentimento, a experiências médicas ou científicas, art. 7. As normas relativas à proibição dos trabalhos forçados reiteram o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, determinando, porém, que 4 práticas não configuram trabalhos forçados: as tarefas exigidas de indivíduos condenados pelo judiciário, serviços de caráter militar e serviços civis alternativos, tarefas exigidas em casos de emergência ou de calamidade que ameacem o bem-estar da comunidade, e trabalhos que façam parte das obrigações cívicas normais, art. 8. O pacto ainda dispõe que a norma que proíbe os trabalhos forçados não poderá ser interpretada no sentido de proibir, nos países em que certos crimes sejam punidos com prisão e trabalho forçados, o cumprimento de uma pena de trabalhos forçados, imposta por um tribunal competente. A liberdade é direito que não pode ser objeto de restrições arbitrárias. Nesse sentido, a prisão deve ocorrer apenas pelos motivos e dentro dos procedimentos estabelecidos em lei. A pessoa presa deverá ser informada desde logo dos motivos de sua prisão e conduzida sem demora à autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais, tendo o direito a ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. O preso pode recorrer a um tribunal para que este decida sobre a legalidade de seu encarceramento e ordene sua soltura se a prisão for ilegal, caso em que também terá direito a uma reparação. Por fim, o pacto não exclui a possibilidade da prisão preventiva, qualificando-a, porém, como exceção que poderá ser imposta apenas na ausência de garantias de comparecimento do indivíduo aos atos processuais e de condições de eventual execução da sentença, art. 9. É também proibida a prisão pelo mero descumprimento de obrigação contratual, art. 11. Uma vez preso, o indivíduo tem direito a um tratamento correspondente à dignidade que lhe é inerente. Salvo circunstâncias excepcionais, os presos que ainda estão sendo processados deverão ter tratamento distinto dos detentos condenados, inclusive o de estarem separados destes. Os presos mais jovens deverão ser separados dos adultos e julgados o mais rápido possível, recebendo ainda tratamento condizente com sua idade. Por fim, o objetivo principal do sistema prisional deve ser a reforma e reabilitação moral dos prisioneiros, art. 10. O direito de ir e vir refere-se à prerrogativa do indivíduo que se encontre legalmente no território de um estado de nele livremente circular e escolher sua residência, bem como o de sair livremente de qualquer país, inclusive do próprio, e de não ser impedido, arbitrariamente, de se entrar no estado de sua nacionalidade. O direito de ir e vir só pode ser objeto de restrições que estejam previstas em lei e no intuito de proteger a segurança nacional e a ordem, saúde ou moral públicas, bem como os direitos e liberdades das demais pessoas, art. 12. A liberdade de pensamento, de consciência e de religião, art. 18, repete os termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, consagrando ainda a proibição de medidas coercitivas que possam restringir a liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença, bem como o direito dos pais ou tutores de assegurar aos filhos a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.
Em todo caso, a liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita às limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Os artigos 19 e 20 reiteram a consagração da liberdade de expressão, incluindo a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de fronteiras, verbalmente ou por escrito, de forma impressa ou artística ou, ainda, por qualquer meio de escolha pessoal. Entretanto, esse direito deve ser expressamente limitado por lei com vistas a assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas, proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas, e proibir a propaganda de guerra e a apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência. O exercício desses direitos estará sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou ordem públicas ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas, arts 21 e 22. O Pacto consagra direitos relativos ao processo judicial que são os seguintes: a igualdade das partes no processo, a independência e a imparcialidade dos órgãos julgadores, a publicidade dos atos processuais, o direito à informação sobre a acusação formulada, o devido processo legal, o direito à assistência de um intérprete, se necessário, a presunção de inocência, a não obrigação de depor contra si mesmo ou de se confessar culpado, o direito a um julgamento sem dilações indevidas, o direito a não ser processado ou punido por um delito pelo qual a pessoa foi absolvida ou condenada por sentença passada em julgado, o direito à indenização pelo erro judiciário, a não ser que este seja imputável à pessoa no todo ou em parte, e o direito ao recurso à instância superior. O processo aplicável aos menores de 18 anos levará em conta sua idade e a importância de promover sua reintegração social, art. 14. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos foi expressamente aplicado em julgamento proferido pelo STF em 2012, em caso envolvendo réu militar, em sede de habeas corpus quando ficou estatuído que o direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do due process of law e que asseguram por isso mesmo, ao acusado, o direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda que situado este em local diverso daquele da sede da organização militar a que o réu esteja vinculado. A criança é objeto de atenção expressa no artigo 24, que consagra seu direito a um nome, a uma nacionalidade, a ser registrada imediatamente após seu nascimento e a proteção do Estado. Ficam ainda reconhecidos, o princípio da primazia da norma mais favorável, art. 5, a proteção do estrangeiro contra a expulsão arbitrária, art. 13, a anterioridade e a irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu, art. 15, o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, art. 16, a proteção da vida privada contra ingerências arbitrárias ou ilegais, art. 17, os direitos relativos à proteção da família e ao casamento, assegurada a proteção dos filhos em caso de dissolução do vínculo matrimonial, art. 23. E os direitos políticos e de acesso ao serviço público, art. 25. O artigo 4 cria, porém, a possibilidade de derrogação temporária de certos direitos diante de situações excepcionais que ameacem a existência da nação e que sejam proclamadas oficialmente como tal, na estrita medida exigida pelo problema.
Tal derrogação não pode, porém, ser incompatível com as demais obrigações impostas aos Estados pelo direito internacional e acarretar discriminação, bem como atingir os seguintes direitos e garantias: proteção à vida e limitação à pena de morte. Art. 6. Proibição da tortura e de tratamentos desumanos, cruéis ou degradantes. Art. 7. Proibição da escravidão, servidão ou tráfico de escravos. Art. 8. Proibição da prisão por descumprimento de obrigação contratual. Art. 11. Anterioridade da norma e retroatividade da lei penal. Salvo em benefício do infrator. Art. 15. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Art. 16. E direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Art. 18. Por fim, tecemos breves considerações acerca do princípio da autodeterminação dos povos que foi mencionado na Carta das Nações Unidas, de 1945, e finalmente consagrado como direito humano no Pacto dos Direitos Civis e Políticos e no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, bem como reiterado no artigo 2 da Declaração de Viena, de 1993. A extensão desse direito foi definida na Resolução 2625, proferida na 25ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em 1970, que definiu a autodeterminação dos povos como o direito de os povos determinarem livremente, sem interferências externas, seu estatuto político e de assegurarem livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural, fixando ainda a obrigação de cada Estado respeitar esse direito. O princípio da autodeterminação dos povos visa a combater o colonialismo e a promover relações pacíficas e a cooperação entre os Estados. Tem como modos de implementação não só a criação de um novo Estado soberano, mas também a livre integração de uma comunidade com outro Estado soberano e a adoção de um status político diverso, desde que por livre decisão dos povos envolvidos. Em nosso entender, é também decorrência da soberania estatal, implicando o direito de o Estado formular e executar suas próprias políticas em todos os campos de ação estatal, independentemente de autorização externa. Cabe destacar que nada na Resolução 2625 autoriza qualquer ação que possa afetar a integridade territorial ou a unidade nacional de um Estado já existente. 13,1. Segundo o Protocolo Adicional ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos com vista à abolição da pena de morte. Em 1989, foi assinado o segundo Protocolo Adicional ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos com vista à abolição da pena de morte, que visa a avançar no sentido de proibir quase que completamente a pena de morte no mundo. Para isso, referido acordo estabelece que nenhum indivíduo sujeito à jurisdição de um Estado parte no presente protocolo será executado, e que os Estados partes devem tomar as medidas adequadas para abolir a pena de morte no âmbito da sua jurisdição, determinando ainda que a proibição da pena de morte é inderrogável mesmo nas situações de grave crise institucional previstas no artigo 4 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, artigo 1º e artigo 6. A norma em apreço é um avanço em relação ao artigo 6 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que se limita a definir que ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida, e que, nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves, em conformidade com legislação vigente na época em que o crime foi cometido e que não esteja em conflito com as disposições do presente pacto, nem com a Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio. Poder-se-á aplicar essa pena apenas em decorrência de uma sentença transitada em julgado e proferida por tribunal competente. A norma do artigo 6 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos restringe-se, portanto, apenas a preconizar a defesa do direito à vida, regulando, porém, as hipóteses em que ainda se aplicará a pena de morte. Já o segundo protocolo determina a proibição da pena de morte nos estados que o adotem. Entretanto, o artigo 2 do segundo protocolo admite a aplicação da pena de morte em tempo de guerra em virtude de condenação por infração penal de natureza militar de gravidade extrema.
Os Estados partes no segundo protocolo deverão informar, nos relatórios que submeterem ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, quais as medidas adotadas para implementá-lo. Cabe destacar que o Comitê de Direitos Humanos poderá também receber tanto reclamações interestatais quanto individuais referentes ao descumprimento do segundo protocolo. No caso de reclamações interestatais, os Estados envolvidos devem ter declarado sua aceitação em receber tais reclamações, a teor do artigo 41 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. No caso de reclamações individuais, o Estado reclamado deve ser parte do protocolo adicional ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Em ambos os casos, as reclamações não poderão, porém, ser apresentadas caso os Estados reclamados tenham feito uma declaração, no momento da respectiva ratificação ou adesão ao segundo protocolo, de que não aceitam recebê-las. No Brasil, o segundo protocolo foi aprovado no Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 311, de 2009 e foi, no mesmo ano, ratificado pelo Brasil com reserva expressa ao artigo 2, o que significa que o Brasil mantém a possibilidade de aplicar a pena de morte, em tempo de guerra em virtude de condenação por infração penal de natureza militar de gravidade extrema. No entanto, o segundo protocolo ainda não foi promulgado pelo decreto presidencial pertinente. 1,4. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também conhecido como Pacto Social, foi firmado em 1966 e promulgado pelo Decreto 591, de 1992. O pacto visa a promover e proteger os direitos econômicos, sociais e culturais que também deverão ser objeto da atenção dos Estados, os quais deverão progressivamente assegurar seu gozo por esforços próprios ou pela cooperação internacional com o auxílio de todos os meios apropriados nos planos econômico e técnico e até o máximo de seus recursos disponíveis. Art. 2. Os direitos econômicos, sociais e culturais deverão ser exercidos sem discriminação de qualquer espécie. Entretanto, os países em desenvolvimento, levando em conta os direitos humanos e sua situação econômica, poderão determinar em que medida garantirão os direitos reconhecidos no Pacto aos estrangeiros. Art. 2. No campo laboral, o pacto consagra, inicialmente, o direito ao trabalho, cujo gozo dependerá, porém, de medidas estatais voltadas a promover o desenvolvimento econômico e a formação técnica e profissional. O trabalho deverá também ser livremente escolhido ou aceito. Consagra-se também o direito à previdência social. Uma vez em atividade, os trabalhadores, independentemente do gênero, fazem jus a condições de emprego justas e favoráveis que incluem uma remuneração igual por um trabalho de igual valor e que lhes proporcione um nível de vida adequado e uma existência decente para si e para suas famílias. Outros direitos incluem condições de trabalho seguras e higiênicas, igual oportunidade de promoção à categoria superior, avaliada apenas com base em critérios relacionados ao tempo de trabalho e à capacidade profissional, o descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feriados. A liberdade sindical abrange o direito de fundar sindicatos e o de as entidades sindicais criarem federações e confederações, nacionais e internacionais. Inclui também o direito de filiação ao sindicato, federação ou confederação, devendo o trabalhador ou entidade sujeitar-se aos estatutos da organização. O sindicato pode defender seus interesses sem quaisquer limitações além daquelas previstas em lei e que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da ordem pública ou para proteger os direitos e as liberdades das demais pessoas. O exercício da liberdade sindical pelos membros da administração pública e das Forças Armadas e Policiais poderá, ainda, ser objeto de restrições.
Atenção, o pacto garante o direito de greve, exercido em conformidade com as leis nacionais, art. 8, deixando, portanto, ao alvitre de cada Estado legislar a respeito de seu exercício, sem consagrar norma mais clara quanto ao tema. O direito internacional dos direitos humanos funda-se na igualdade. Entretanto, exatamente para assegurar a todos o gozo de seus direitos em condições igualitárias, não exclui a possibilidade de conferir tratamento especial a certos grupos ou pessoas segundo suas peculiaridades. Nesse sentido, o pacto procura proteger mulheres e crianças consagrando o direito a uma proteção especial às mães por um período de tempo razoável antes e depois do parto, que deve incluir para aquelas que trabalham, licença remunerada ou acompanhada de benefícios previdenciários adequados. As crianças e adolescentes, sem distinção de qualquer espécie, devem ser protegidas contra a exploração econômica e social, sendo-lhes proibido o trabalho em funções nocivas à moral e à saúde que lhes façam correr perigo de vida ou que venham a prejudicar seu desenvolvimento. Os Estados devem também estabelecer limites mínimos de idade para o trabalho, art. 10. O artigo 11 preocupa-se inicialmente com a qualidade de vida, consagrando o direito à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua das condições de bem-estar na sociedade. No campo da segurança alimentar, consagra ainda o direito à proteção contra a fome, que deverá ser combatida pela melhoria dos métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios, pela difusão de princípios de educação nutricional, pelo aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a utilização mais eficazes dos recursos naturais, e pela repartição equitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades de importadores e exportadores de alimentos. O direito à saúde inclui a obrigação estatal de tomar medidas voltadas à diminuição da mortalidade infantil e à promoção do desenvolvimento saudável das crianças, a melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente, a prevenção e o tratamento das doenças, e a garantia de assistência médica, art. 12. A educação deve, por princípio, visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e a promover o respeito pelos direitos humanos, a cultura da paz e a tolerância entre as pessoas, grupos sociais e nações. A educação primária deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos. A educação secundária e a técnico-profissional deverão ser generalizadas e tornar-se acessível a todos, principalmente pela implementação progressiva do ensino gratuito. A educação de nível superior deverá igualmente tornar-se acessível a todos com base na capacidade de cada um. O pacto não proíbe o ensino privado, respeitadas as normas relativas à educação, art. 13. Atenção, o princípio de que o acesso ao ensino superior deve se basear no mérito coexiste com a possibilidade de medidas especiais e temporárias, dirigidas a certas pessoas ou grupos para que estes possam avançar no gozo de seus direitos, como é o caso de normas previstas na Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, que examinaremos posteriormente. Ficam também consagrados, nos mesmos termos de instrumentos anteriores, o direito à autodeterminação dos povos, art. 1, a limitação de direitos somente na medida compatível com sua natureza exclusivamente com o objetivo de favorecer o bem-estar geral em uma sociedade democrática, art. 4, o princípio da primazia da norma mais favorável, art. 5, a proteção à família e ao livre consentimento no ato de contrair matrimônio, art. 10, o direito de os pais escolherem o gênero de educação dos filhos, art. 13 e a promoção dos direitos culturais e a proteção às obras científicas e artísticas, devendo o Estado respeitar a liberdade de criação, art. 15. Atenção, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais formam em conjunto a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. 1,5. Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio.
A Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio foi firmada em 1948, Decreto 30.822 de 1952. Celebrada logo após a Segunda Guerra Mundial, a Convenção denota a preocupação da comunidade internacional em evitar a repetição de determinados atos de violência ocorridos durante aquele conflito que foram dirigidos especificamente a certos grupos nacionais, raciais e religiosos. Nesse sentido, a Convenção parte da percepção de que o genocídio é algo odioso que causou grandes perdas para a humanidade no decorrer da história, e cujo enfrentamento requer a cooperação internacional. O genocídio é definido pela própria Convenção como o conjunto de atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, podendo incluir assassinatos ou atentados graves à integridade física e mental de membros do grupo, submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão a sua destruição física total ou parcial, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo e a transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo, art. 2. 1,15. Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra Desaparecimentos Forçados. À guisa de reparação, a Convenção prevê medidas como indenizações por danos materiais e morais, restituição, reabilitação, satisfação, inclusive o restabelecimento da dignidade e da reputação, e garantias de não repetição, art. 24. Prevê também que os Estados-partes deverão adotar as providências cabíveis em relação à situação jurídica das pessoas desaparecidas cujo destino não tiver sido esclarecido, bem como a situação de seus familiares, no que respeita à proteção social, a questões financeiras, ao direito de família e aos direitos de propriedade. Determina, por fim, que cada Estado-parte garantirá o direito de fundar e participar livremente de organizações e associações que tenham por objeto estabelecer as circunstâncias de desaparecimentos forçados e o destino das pessoas desaparecidas, bem como assistir as vítimas de desaparecimentos forçados. Os Estados-partes da Convenção deverão tomar providências para prevenir e punir penalmente a apropriação ilegal de crianças submetidas a desaparecimento forçado, de filhos cujo pai, mãe, ou guardião legal for submetido a desaparecimento forçado, ou de filhos nascidos durante o cativeiro de mãe submetida a desaparecimento forçado, e b. a falsificação, ocultação ou destruição de documentos comprobatórios da verdadeira identidade das crianças, art. 25. Deverão também tomar as medidas necessárias para procurar e identificar as crianças em apreço e devolvê-las às respectivas famílias de origem. Tais medidas poderão incluir a possibilidade de anulação da adoção ou da concessão de guarda de crianças resultante de desaparecimento forçado. No Brasil, a Convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 661, de 2010, e ratificada em 2010. Entretanto, a Convenção ainda não foi promulgada por decreto presidencial. 2. Mecanismos internacionais de monitoramento e proteção dos direitos humanos no sistema global, órgãos e instrumentos específicos. A aplicação das normas de direitos humanos do sistema global é competência de determinados órgãos da ONU que contam com poderes para monitorar o cumprimento desses preceitos dentro dos estados que se comprometeram com seu teor ao celebrarem os tratados pertinentes. Tais órgãos foram criados ou pela Carta das Nações Unidas ou por um dos órgãos da organização ou, ainda, por tratados específicos. Há órgãos com competência ampla, voltada à proteção dos direitos humanos em todas as áreas, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, e outros conhecidos como órgãos de tratados que se ocupam de temas específicos, como o Comitê contra a Tortura, que visa a promover a aplicação da Convenção contra a Tortura, de 1984. O funcionamento desses órgãos será regulado dentro dos próprios acordos internacionais objeto de monitoramento ou por atos constitutivos específicos como uma espécie de tratado chamada de protocolo facultativo.
2,1. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, OHCHR, o principal órgão da ONU encarregado de promover e proteger os direitos humanos é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, OHCHR, criado pela Resolução 4841-avos da Assembleia Geral da ONU, de 1993, a partir de recomendação da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de Viena, ocorrida nesse mesmo ano. O OHCHR é parte da estrutura da Secretaria-Geral da ONU e tem sede em Genebra. É chefiado pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que é o mais alto funcionário da organização especificamente dedicado ao tema e o principal responsável por coordenar e dirigir os esforços das Nações Unidas na área, embora sob a direção e responsabilidade, em última instância, do Secretário-Geral da ONU. A função principal do OHCHR é promover e proteger os direitos humanos no mundo e liderar os esforços das Nações Unidas nesse sentido, conferindo também maior relevância política ao tratamento do tema. O OHCHR inclui, entre suas competências específicas, o apoio aos demais órgãos da ONU envolvidos com a matéria, abrangendo a coordenação das atividades que desenvolvem e o esforço para que todas as áreas das Nações Unidas incluam considerações relativas à proteção da dignidade humana no tratamento dos temas de sua competência. O Alto Comissariado é também competente para apoiar os Estados no tocante à aplicação das normas de direitos humanos. Por fim, o OHCHR deve cuidar da prevenção das violações dos direitos humanos, promover a cooperação internacional na matéria e fortalecer e tornar mais eficaz todo o sistema das Nações Unidas em relação à proteção dos direitos humanos. As dimensões do trabalho do Alto Comissariado são 3: a contribuição para a elaboração de novas normas de direitos humanos, o monitoramento de sua observância pelos Estados e sua aplicação. No exercício de sua missão, o OHCHR priorizará os casos mais urgentes de violações dos direitos humanos, especialmente aqueles que se referem à proteção da vida. Atribuirá prioridade também a pessoas e grupos em condições de especial vulnerabilidade e cuidará para que todas as dimensões de direitos, incluindo o direito ao desenvolvimento, sejam resguardadas. O órgão enfatiza, ainda, a educação e a informação em direitos humanos, bem como a pesquisa voltada à solução dos problemas na área. Por fim, o OHCHR procura atuar em articulação com os atores relevantes como as ONGs e outras organizações internacionais. 2,2. Conselho de Direitos Humanos, UNHRC, CDH. O Conselho de Direitos Humanos, o UNHRC, CDH da ONU foi criado em 2006 pela Resolução 60-251-avos da Assembleia Geral das Nações Unidas para substituir a antiga Comissão de Direitos Humanos da organização. O CDH é vinculado à Assembleia Geral da ONU e tem sede em Genebra. O Conselho é composto por representantes de 47 estados, eleitos pelos membros da Assembleia Geral para um mandato de 3 anos, em votação secreta, com direito a uma reeleição para o período subsequente, segundo o critério de repartição geográfica. O CDH reúne-se ordinariamente 3 vezes por ano, embora possa haver encontros extraordinários, sempre a pedido de um membro do Conselho e com a aprovação de 1/3 de seus membros. Atenção, o Estado membro do Conselho pode ter sua participação suspensa em referido órgão em caso de grave violação dos direitos humanos em seu território. Como afirmamos anteriormente, o Conselho de Direitos Humanos veio a substituir a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas criada em 1946 com o objetivo de promover e contribuir para as negociações de tratados de direitos humanos e de servir como foro para discussões na matéria. A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas era composta por representantes de 53 Estados-membros da ONU, eleitos pelo Conselho Econômico e Social, ECOSOC, para mandatos de 3 anos, divididos segundo o critério de repartição geográfica e podendo ser reeleitos para o período subsequente. Não havia membros permanentes.
A Comissão de Direitos Humanos exerceu papel muito relevante na elaboração dos principais tratados de direitos humanos do sistema global. A comissão era também notória pelo sistema de relatores especiais, Special Rapporteurs, e pelos grupos de trabalho que atuavam dentro dos chamados procedimentos especiais, Special Procedures, mecanismos voltados a examinar a situação dos direitos humanos em certos países ou no tocante a determinados temas. Cabe destacar que tais instrumentos foram mantidos pelo atual Conselho de Direitos Humanos. A função geral do Conselho de Direitos Humanos é promover o respeito universal aos direitos humanos por meio do acompanhamento do cumprimento dos compromissos internacionais celebrados pelos entes estatais na matéria. À semelhança do OHCHR, o Conselho ocupa-se também de examinar violações dos direitos humanos e de emitir recomendações a respeito, de coordenar as ações dos órgãos das Nações Unidas na área e de incorporar a perspectiva dos direitos humanos em todos os órgãos da organização, ainda que em menor nível político que o Alto Comissariado. Ademais, o OHCHR atuará em interação com governos nacionais, outros organismos internacionais e ONGs. O Conselho orienta sua ação por princípios como os da universalidade, imparcialidade, não seletividade, proteção de todas as dimensões dos direitos humanos e promoção do diálogo internacional e da cooperação. No exercício de suas tarefas, deve priorizar a educação e a assistência técnica na matéria, servir de foro de diálogo em direitos humanos, acompanhar o cumprimento dos tratados pertinentes pelos Estados e tomar as medidas que estejam a seu alcance para prevenir e interromper violações de direitos humanos. Para isso, formulará recomendações à Assembleia Geral. Um dos mais importantes instrumentos de ação do Conselho de Direitos Humanos, CDH, é a realização do chamado Exame Periódico Universal, também estabelecido pela Resolução 60.251-avos e com seu funcionamento definido pela Resolução 5/1 e pela Decisão 602-avos, ambas do próprio CDH. Por meio do Exame Periódico Universal, o Conselho verifica o cumprimento das obrigações que os Estados assumiram por meio dos tratados na matéria. O mecanismo funcionará com base no diálogo e na ampla participação do ente estatal examinado e será complementar às funções dos órgãos de tratados. O exame é feito com base em informações dos próprios estados e em informações do OHCHR coadjuvadas por dados fornecidos por ONGs, instituições acadêmicas e de pesquisa e defensores dos direitos humanos. Como afirmamos anteriormente, o Conselho herdou da Comissão de Direitos Humanos o mecanismo dos procedimentos especiais, voltados ao tratamento de violações em temas específicos ou de situações especiais, bem como de graves violações de direitos humanos que se inserem num padrão consistente de atuação do Estado violador. Os procedimentos especiais são previstos nas resoluções I.Res. 1235, de 1967, e Res. 1503, de 1970, do Conselho Econômico e Social da ONU, ECOSOC. São objeto de um mandato conferido a um especialista, chamado de relator especial, Special Rapporteur, ou a um grupo de trabalho competentes para examinar transgressões das normas de direitos humanos e para elaborar estudos e relatórios e emitir recomendações a respeito, podendo receber reclamações individuais, prestar assessoria aos interessados e formular e executar iniciativas dirigidas à promoção dos direitos humanos. Os procedimentos especiais podem incluir visitas aos estados. Tais missões dependem, porém, de que os entes estatais a serem visitados tenham, previamente, declarado sua anuência em receber tais missões por meio dos chamados convites permanentes, standing invitations, os quais, quando apresentados, implicam que os estados deverão sempre aceitar pedidos de visitas em sede de procedimentos especiais. 2,3. Órgãos de tratados. A garantia do cumprimento das obrigações que os Estados assumiram dentro do sistema global também é competência dos chamados órgãos de tratados, mecanismos voltados a assegurar a observância de apenas uma convenção ou de uma restrita série de acordos específicos.
Os órgãos de tratados são criados e têm suas funções regulamentadas ou por meio das próprias convenções que pretendem proteger ou por intermédio de atos internacionais adicionais, como os chamados protocolos facultativos. Todos os órgãos de tratados são normalmente compostos por pessoas físicas, especialistas na matéria objeto do acordo e normalmente escolhidos de acordo com critérios como repartição geográfica e representatividade dos principais sistemas jurídicos e formas de civilização do mundo, não devendo haver mais de 2 membros do mesmo Estado. Os integrantes dos órgãos de tratados devem ser personalidades independentes que não representam o estado de origem ou do qual são nacionais, mas que, imparcialmente, avaliam a observância das convenções de direitos humanos. O principal instrumento de acompanhamento da aplicação das normas dos tratados são os relatórios que os Estados devem apresentar a esses órgãos periodicamente ou a partir de solicitação dos próprios órgãos de tratados. A partir da análise desses relatórios, os órgãos podem emitir recomendações sobre as medidas a serem tomadas para promover a melhor execução das obrigações constantes da convenção específica. Evidentemente que a análise desses relatórios não deve se limitar à aceitação à crítica das informações e ponderações apresentadas pelos Estados. Com efeito, para que tais relatórios possam permitir a melhoria nas condições de proteção da pessoa, devem seus dados ser estudados à luz das informações de que o próprio órgão dispõe ou que vier a colher, bem como de subsídios fornecidos por estados diversos, organismos internacionais, ONGs e outras entidades da sociedade civil. Muitos órgãos empregam as chamadas observações gerais, meios pelos quais divulgam a interpretação que atribuem aos dispositivos dos tratados. Alguns órgãos são competentes para examinar denúncias formuladas por um Estado em relação a outro Estado. Entretanto, o exercício de tal poder normalmente depende da aceitação prévia de ambos os entes estatais. Em regra, antes de o órgão agir, o ente estatal deve inicialmente notificar o outro acerca da eventual violação, e este tem um prazo, normalmente de 3 meses, para indicar as providências eventualmente tomadas. Em isso não ocorrendo, o Estado pode reclamar ao comitê que examinará o problema e emitirá as recomendações eventualmente cabíveis, seja diretamente, seja por meio de uma comissão de conciliação ad hoc. Muitos dos órgãos de tratados podem também examinar comunicações relativas a violações dos direitos humanos apresentadas por indivíduos ou grupos de indivíduos. Tal possibilidade depende, em primeiro lugar, da celebração pelos Estados de protocolos facultativos aos respectivos tratados. Em seguida, devem ter sido esgotados os recursos internos disponibilizados pelos Estados para reparar a eventual transgressão, a não ser que a aplicação desses recursos seja injustificadamente prolongada ou deixe dúvida quanto a produzir o efetivo amparo. Em geral, são inadmissíveis comunicações incompatíveis com as disposições da convenção específica, manifestamente mal fundamentadas que constituam abuso de direito ou que tenham por objeto fatos ocorridos antes da entrada em vigor das normas que permitem o emprego desse instrumento, a não ser que tais fatos tenham tido continuidade após essa data. 2.3.1 Comitê de Direitos Humanos e Protocolo Facultativo ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Para monitorar a aplicação das normas do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, foi concebido o Comitê de Direitos Humanos criado pelo próprio tratado em sua e regulado por seus artigos 28 a 45, bem como pelo Protocolo Facultativo ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos, celebrado em 1966 e também em vigor no Brasil. O Comitê de Direitos Humanos reúne-se, no mínimo 3 vezes por ano. O órgão é formado por 18 especialistas de reconhecida competência na área de direitos humanos, eleitos para um mandato de 4 anos com direito à reeleição ilimitada. A eleição dos membros do comitê é feita à luz de critérios de repartição geográfica e da representatividade dos principais sistemas jurídicos e civilizações do mundo, e é vedada a participação de mais de um nacional de um mesmo estado no órgão ao mesmo tempo.
Tais especialistas agem a título pessoal, atuando independentemente do estado de origem ou do qual são nacionais ou, ainda, dos estados que apoiaram sua candidatura ao comitê. Os Estados partes no Pacto dos Direitos Civis e Políticos comprometem-se a submeter relatórios sobre as medidas por eles adotadas para tomar efetivos os direitos reconhecidos no Tratado em apreço e sobre o progresso alcançado no gozo desses direitos no prazo de até 1 ano após a entrada em vigor do Pacto para si e posteriormente, sempre que o Comitê o solicitar. A partir desse exame, o Comitê pode emitir recomendações finais, expressando seu parecer acerca da aplicação do Pacto e apresentando as recomendações eventualmente cabíveis. O órgão pode também emitir as chamadas observações gerais, que consistem em informações acerca da interpretação conferida ao Pacto. Caso o Estado seja parte do protocolo facultativo, o Comitê pode também examinar confidencialmente denúncias de violações dos direitos consagrados no Pacto dos Direitos Civis e Políticos formuladas por indivíduos, em procedimento regulado pelos artigos 1º a 6 desse mesmo protocolo. As condições para a apresentação dessas comunicações incluem: o Estado acusado da transgressão deve ser parte do protocolo, a comunicação deve ser escrita, os recursos internos devem ter sido esgotados, não deve haver litispendência internacional. Serão inadmissíveis as comunicações que configurem abuso de direito ou que sejam incompatíveis com as disposições do Pacto. Feita a reclamação, o Estado reclamado tem até 6 meses para prestar as informações cabíveis, mormente acerca das medidas que tenham tomado quanto ao fato objeto de denúncia. Atenção, a regra de esgotamento dos recursos internos não se aplica se a aplicação desses recursos é injustificadamente prolongada. O Comitê pode examinar ainda, em procedimento confidencial, denúncias apresentadas pelos Estados em relação a violações do Pacto dos Direitos Civis e Políticos ocorridas em outros Estados. Para isso, tanto o Estado denunciante como o denunciado devem ter reconhecido a competência do Comitê para conhecer de comunicações do tipo e devem também ter sido esgotados os recursos internos. Além disso, o Estado denunciante deverá primeiro reclamar diretamente ao Estado denunciado e, só depois de passados 6 meses sem resposta deste, poderá apresentar a comunicação ao Comitê. As decisões do Comitê, tanto no caso de denúncias individuais como de Estados, têm o caráter de recomendação, de teor político e juridicamente não vinculantes. Por fim, o Comitê de Direitos Humanos poderá oferecer seus bons ofícios para a solução de um problema em matéria de direitos humanos ou apresentar relatório com recomendações a respeito, inclusive por meio de uma comissão de conciliação. Atenção, não confundir os seguintes órgãos do Sistema Global. Quadro 1. Diferenças importantes entre alguns dos principais órgãos do Sistema Global. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Criado a partir de recomendação da Conferência de Viena em 1993. Coordenação das atividades dos órgãos da ONU em matéria de direitos humanos. Conselho de Direitos Humanos. Criado em 2006 para substituir a antiga Comissão de Direitos Humanos. Acompanhamento do cumprimento dos compromissos internacionais celebrados pelos Estados na matéria, exame de violações aos direitos humanos, coordenação, em menor nível político, das ações dos órgãos da ONU na área. Comitê de Direitos Humanos. Órgão de tratado criado pelo Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Monitorar e promover a aplicação das normas do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Comissão de Direitos Humanos. Extinta e substituída pelo Conselho de Direitos Humanos. 2.3.2. Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Para acompanhar a efetivação do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, foi criado o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o que foi feito por meio da Resolução 985/17 do Comitê Econômico e Social da ONU, ECOSOC, órgão das Nações Unidas que anteriormente era encarregado de monitorar a aplicação do tratado em apreço.
O funcionamento do Comitê é regulado pela resolução acima mencionada e pelo próprio Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, arts. 16 a 25, não havendo, portanto, nenhum protocolo facultativo a esse tratado. Em linhas gerais, os procedimentos são parecidos com os do Comitê de Direitos Humanos, cabendo ressaltar, porém, que não há a possibilidade de apresentação de denúncias feitas por Estados em relação a outros Estados nem de reclamações individuais. Ademais, o Comitê é estreitamente vinculado ao ECOSOC, ao qual deve dirigir relatórios periódicos e recomendações que este, por sua vez, encaminhará à Assembleia Geral e a outros organismos do Sistema das Nações Unidas. 2.3,3. Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, CERD, CEDR. A Convenção Internacional contra a Discriminação Racial é objeto de monitoramento direto por parte do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, CERD, CEDR, criado e regulado pelos artigos 8 a 16 dessa Convenção. Como nos outros órgãos de tratados, o Comitê também é formado por especialistas independentes que examinarão os relatórios que os Estados devem enviar a cada 2 anos ou quando solicitados. O CEDR emprega o mecanismo das denúncias preventivas que permite que o órgão possa agir para evitar violações de direitos humanos que estejam por ocorrer ou conflitos por conta de discriminação racial. O Comitê adota também o mecanismo das denúncias entre Estados e examina denúncias de indivíduos ou de grupos de indivíduos. As denúncias entre Estados são reguladas pelos artigos 11 a 13 que prevêem que o Estado denunciado, num primeiro momento, apresente explicações sobre o fato denunciado e indique as medidas tomadas a respeito. Caso a questão não seja resolvida em 6 meses, deve haver negociações entre os envolvidos. Por fim, pode ser formulada a denúncia, cuja condição básica é o esgotamento dos recursos internos, regra que não se aplicará quando o funcionamento de tais recursos exceder prazos razoáveis. Caso a controvérsia continue, o Comitê pode criar uma comissão de conciliação ad hoc que oferecerá seus bons ofícios aos envolvidos para solucionar amigavelmente a controvérsia. Ao final, a comissão repassa suas conclusões e recomendações ao CEDR, que informa os Estados a respeito, podendo estes aceitar ou não tais recomendações. As comunicações individuais só podem ser recebidas se o Estado objeto da denúncia tiver previamente reconhecido a competência do Comitê para examiná-las, nos termos do artigo 14 da Convenção contra a Discriminação Racial. As comunicações não devem ser anônimas, mas é resguardado o sigilo acerca do indivíduo ou grupo de pessoas que formularam a denúncia, salvo se estas autorizarem a revelação de sua identidade. Como em outros órgãos, os recursos internos devem ter sido previamente esgotados. Por fim, as violações deverão ser primeiramente examinadas por um órgão nacional competente que poderá ser indicado como ponto focal para apreciar eventuais transgressões de direitos consagrados na Convenção. Somente após o exame desse órgão é que as comunicações podem ser apresentadas, desde que dentro de um prazo de até 6 meses após a deliberação desse órgão nacional. Atenção, por meio do Decreto 4.738, de 2003, o Brasil declarou reconhecer, de pleno direito e por prazo indeterminado, a competência do CEDR para receber e analisar denúncias individuais de violação dos direitos humanos cobertos na Convenção contra a Discriminação Racial. Entretanto, o Brasil não indicou, no decreto em apreço, um órgão nacional específico para receber essas denúncias. Em todo caso, o Judiciário continua competente para analisar qualquer queixa de transgressão da Convenção contra a Discriminação Racial. O Comitê reúne-se pelo menos 2 vezes por ano. Normalmente, manifesta-se por meio das chamadas observações gerais ou recomendações gerais, pelas quais apresenta sua interpretação acerca das normas internacionais de direitos humanos.
Organiza também discussões temáticas sobre temas relativos à discriminação racial, envolvendo estados e entidades como ONGs, as quais podem apresentar informes escritos e se manifestar oralmente sobre pontos de seu interesse. Por fim, pode apresentar sugestões e recomendações aos estados e aos demais órgãos da ONU. 3. Quadros sinóticos. Quadro 1. Principais tratados do Sistema Global e alguns dos temas tutelados. Tratado e temas principais. Carta das Nações Unidas. A proteção universal e efetiva dos direitos humanos é um dos objetivos da ONU e de seus órgãos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Universalidade, igualdade e não discriminação. Deveres. Direito à vida, à liberdade e à segurança. Direito de ir e vir e proibição da prisão arbitrária. Liberdade de pensamento, de consciência, de religião, de expressão e de associação. Integridade pessoal. Asilo. Nacionalidade. Proteção da vida privada. Família. Propriedade. Trabalho. Direitos políticos. Qualidade de vida. Educação e cultura. Processo judicial. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Autodeterminação dos povos. Igualdade e proteção das minorias. Direitos de crise. Regulamentação da pena de morte. Trabalhos forçados. Prisão. Direito processual e garantias processuais. Liberdade de pensamento, de consciência, de religião, de expressão e de associação. Proteção da família e da criança. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Não discriminação. Trabalho, previdência social e liberdade sindical. Proteção da família, da maternidade e da criança. Qualidade de vida e segurança alimentar. Saúde. Educação. Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Conceito de discriminação racial. Atos que não configuram discriminação racial. Ação afirmativa. Combate à propaganda e a organizações racistas. Educação contra o preconceito. Declaração e Programa de Ação de Viena. Reafirmação do caráter prioritário da proteção dos direitos humanos. Visão antropocêntrica dos direitos humanos. Importância da ação dos Estados, da cooperação internacional e do reforço aos mecanismos internacionais de proteção em prol da promoção dos direitos humanos. Reafirmação da universalidade dos direitos humanos. Indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. A promoção internacional dos direitos humanos deve levar em conta os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e o direito internacional. Interdependência das noções de democracia, desenvolvimento e respeito aos direitos humanos. Autodeterminação dos povos. Direito ao desenvolvimento. Meio ambiente. Discriminação racial. Regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos. Regras de aplicação geral. Regras de aplicação especial. Quadro 2. Principais órgãos do Sistema Global. Órgão e informações importantes. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, OHCHR. Mais alto órgão da ONU encarregado da promoção dos direitos humanos. Funções principais, no mais alto nível político, proteger os direitos humanos no mundo e liderar os esforços das Nações Unidas nesse sentido. Deve oferecer apoio aos órgãos da ONU voltados à proteção dos direitos humanos e coordenar suas funções. Deve dar apoio aos Estados na aplicação das normas de direitos humanos. Deve trabalhar na prevenção das violações dos direitos humanos e na promoção da cooperação internacional na matéria. Dimensões do trabalho do OHCHR: elaboração de novas normas, monitoramento e aplicação dos tratados de direitos humanos. Chefe: Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, mais alto funcionário da ONU especificamente dedicado ao tema. Conselho de Direitos Humanos, UNHRC/CDH. Sucessor da antiga Comissão de Direitos Humanos da ONU.
Função principal: promover o respeito universal aos direitos humanos. Deve acompanhar o cumprimento dos tratados de direitos humanos e coordenar as ações dos órgãos das Nações Unidas na área. Pode examinar casos de violações dos direitos humanos. Pode emitir recomendações a respeito da aplicação dos tratados de direitos humanos. Emprega o mecanismo do Exame Periódico Universal e os chamados procedimentos especiais. Não aceita petições individuais. Quadro 3. Principais órgãos de tratados do Sistema Global. Órgão e informações importantes. Comitê de Direitos Humanos. Deve monitorar a aplicação do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Regulamentação: Pacto dos Direitos Civis e Políticos e respectivo protocolo facultativo. Comitê de Direitos Humanos. Deve examinar os relatórios referentes à aplicação do pacto que os Estados são obrigados a encaminhar periodicamente. Pode examinar denúncias de Estados contra Estados e petições individuais. Condições para o exame de denúncias entre Estados. 1. Reconhecimento da competência do Comitê por ambas as partes. 2. Esgotamento dos recursos internos. 3. Apresentação de reclamação prévia diretamente ao Estado interessado e que o Estado denunciado não tenha respondido a essa reclamação dentro de até 6 meses. Condições para o exame de petições individuais. 1. Inclusão do Estado reclamado dentre as partes do protocolo facultativo. 2. Esgotamento dos recursos internos. 3. Inexistência de litispendência internacional e comunicação escrita. 4. Competente para emitir as chamadas recomendações finais e observações gerais. Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais deve monitorar a aplicação do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Regulamentação: Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e Resolução 1985/17 do SOSOC. Competências e procedimentos semelhantes aos do Comitê de Direitos Humanos. Não permite denúncias de Estados contra Estados nem petições individuais. É vinculado ao SOSOC, ao qual deve dirigir relatórios periódicos e recomendações que eventualmente serão encaminhadas a outros órgãos do Sistema das Nações Unidas. Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, CERD/CEDR. Deve monitorar a aplicação da Convenção Internacional contra a Discriminação Racial. Regulamentação: Convenção Internacional contra a Discriminação Racial. Deve examinar os relatórios que os Estados são obrigados a enviar periodicamente. Emprega o mecanismo das denúncias preventivas para evitar violações de direitos por conta de discriminação racial. Recebe denúncias de Estados contra Estados e comunicações individuais, em procedimento semelhante ao do Comitê de Direitos Humanos. Procedimento das denúncias entre Estados. Procedimento das comunicações individuais. Manifesta-se por meio de recomendações e observações gerais, e organiza discussões temáticas.